existe mais alegria, ela vem pela manhã. Vamos orar neste instante para nós passarmos a ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, ó Pai, neste momento, Jesus do Santo, já agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelas bênçãos, maravilhas, ó Pai, que o Senhor tem operado, ó Deus, aqui nessa noite, Jesus, que o Senhor continue, ó Pai, usando no teu servo, ó Pai, que vai trazer a tua palavra, para continuar, Jesus, falando com a tua amada igreja, para continuar, ó Pai, falando com o teu povo, pois nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Deus, a tua palavra, ó Pai, a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, e nós estamos aqui, Senhor, também, ó Senhor, juntos e unidos para adorar e louvar o teu santo nome. Por isso, ó Deus, fala mesmo, ó Jesus, com cada um de nós. Continue, ó Pai, usando o teu servo, ó Pai, aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, meu Deus. E a meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade, né? Oh, glória. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Em segundo lugar, agradecer ao nosso pastor que nos confiou, né? Esta oportunidade de juntos podermos desfrutar da palavra de Deus. Glória Quero a convidar Deus. você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1. Glórias a Deus. Queridos, eu assumo que eu estou maravilhado com essa mensagem qual o Senhor revelou ao meu coração. Por dias estou estudando e meditando nessa palavra e eu pude compreender quão grande foi a obra missionária ao qual o profeta Ezequiel, por sua vez, executou no seu tempo de vida. É maravilhoso o propósito de Deus na vida de Ezequiel. E eu tenho uma palavra do Senhor, que o Senhor me revelou no meu coração para a sua vida nessa noite. Glória. O Senhor vai falar conosco pela misericórdia dele. Eu sou apenas porta-voz da mensagem do Senhor nessa noite. E a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1, nos diz da seguinte maneira: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Maravilhoso. Glória a Deus. Queridos irmãos, como eu estava dizendo, essa mensagem ela falou muito ao meu coração, porque quando nós nos aprofundamos ao mistério e ao ministério da vida de Ezequiel, vamos entender que ele era um homem como nós, um homem carnal, mas que, porém, ele era cheio da presença de Deus, ele era cheio do Espírito de Deus. E o tema pelo qual eu quero abordar nesta noite a sua vida é que, para fazer missão, em primeiro lugar, devemos ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo o propósito na vida de Ezequiel. Quando nós voltamos aqui no capítulo de número 1, vamos entender um pouco a respeito da história de Ezequiel. A Bíblia nos diz que Ezequiel, ele era um sacerdote levantado para cumprir o chamado e a vontade do Senhor. Todos nós sabemos que naquele tempo houve uma prisão, houve, como posso falar, de uma forma que os irmãos entendam, o povo judeu
o povo de Israel foi preso, foram levados a cativo para a Babilônia. Aquele povo ao qual Ezequiel estava ao meio deles foi levado a cativo. E o que eu acho interessante é que o temor na vida de Ezequiel era tão grande, obedecendo a palavra de Deus, que mesmo estando em meio à tribulação, mesmo sendo preso, no meio daquele povo onde estava se cumprindo aquele cativeiro, Ezequiel ele não cessou o seu propósito de pregar a palavra de Deus, de respeitar e obedecer à vontade do Senhor. Então, eu acho maravilhoso, porque desde o início do capítulo 1, nós vamos ver que sempre que Ezequiel ele inicia o capítulo de número 1, o capítulo de número 2, nós vemos aqui Ezequiel ele trazendo referências em estar cheio do Espírito Santo. E eu acho maravilhoso, porque ele sempre faz semelhanças a respeito de visões ao qual o Senhor dava para ele. E nós sabemos que Ezequiel, por receber essas visões, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem ao qual vivia princípios da palavra do Senhor. Ele era um sacerdote que cumpria a palavra do Senhor ao pé da letra. Um homem temente que não fugia do propósito do Senhor. Ele não fugia, mesmo que a situação estava complicada, ele estava cumprindo o seu id, ele estava cumprindo ali o seu chamado, como o Senhor havia dado a ele. Eu fiz algumas anotações, queridos, que eu estava meditando. Como eu estava dizendo, então, a missão de Ezequiel, ela era pregar a respeito de uma restauração. Este texto ao qual nós lemos, ele vai nos dizer a respeito de uma visão, ao qual Ezequiel ele é levado, né, em uma visão. Eu acho interessante, né, a gente olhar os detalhes da mensagem, quando diz no versículo 1, né, e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então eu acho isso lindo, porque Ezequiel, em sua plenitude e a comunhão que ele tinha com o Senhor, a Bíblia está nos dizendo que em espírito ele é levado a um vale de ossos secos. Eu acho isso maravilhoso, pois a Bíblia está nos mostrando que a comunhão de Ezequiel ela era tão sincera, a comunhão de Ezequiel com Deus ela era tão plena, que em espírito ele era levado em visões maravilhosas. O projeto de Deus na vida de Ezequiel é algo tão forte, tão sobrenatural, porque eu imagino hoje, pelas dificuldades ao qual nós passamos, talvez pelo cansaço físico do trabalho, talvez por causa de uma briga com seu marido, com sua esposa, talvez por causa de um problema que você tem passado com seus familiares, você já começa a olhar dificuldades em fazer a obra de Deus, você já começa a olhar, nós, né, eu tenho que me colocar no meio porque essa palavra fala comigo em primeiro lugar. E nós vemos tantos problemas, tantas dificuldades, em tantas coisas. Talvez é uma coisa pequena, mas nós já olhamos ali com um olhar de grandeza, que é um grande problema que vai nos impedir de pregarmos a palavra do Senhor, que vai nos impedir de louvarmos e exaltarmos a Deus. Porque, queridos, como eu estava dizendo há um culto atrás, quando nós vemos na casa do Senhor, nós estamos aqui para oferecer a nossa adoração, oferecer o nosso louvor ao Senhor. E quando tem almas que estão visitando a igreja, nós estamos aqui para oferecer e mostrar a grandeza de Deus. Através de mostrarmos a grandeza de Deus, o que Deus fez na nossa vida, é o projeto de salvação. Então entenda que todos os dias que você sai da sua casa, Deus já tem um propósito missionário na sua vida. Talvez vai ser uma palavra, talvez vai ser um louvor que você vai entoar e louvar o nome do Senhor. É uma obra de missão que Deus está fazendo na sua vida. Entenda que no seu trabalho, quando você tem a oportunidade de falar para uma pessoa, a situação dela está difícil, está crítica, ela está reclamando, entenda que uma palavra é uma obra missionária.
Entenda que o projeto de Deus na sua vida, por mais que a situação está difícil, está crítica, você não encontra forças para prosseguir, é uma obra missionária. Aleluia. O que eu estou querendo te dizer é que Ezequiel estava passando por um grande problema, estava passando por um grande conflito. Pensa para você ver, se nós estamos aqui hoje, todo mundo em paz, chega aí o exército e prende toda a população, nos leva para um lugar, nos tira do nosso conforto, nos tira da nossa casa, nos tira da nossa família, nos tira de toda a nossa vida, onde a gente está. Aí sim, eu vejo isso como problema. Ezequiel, no meio disso, ele não parou, ele não desistiu, ele pregou a palavra de Deus. Então eu estou querendo te dizer que talvez a situação está crítica, talvez a situação está complicada, mas não para, prega a palavra, faz missão, levanta, confia em Deus, em espírito. Em espírito você faz a vontade do Senhor, é em espírito que você prega, em espírito que você faz missão, não importa a situação, em espírito Deus te dá vitória. Então prosseguindo a palavra do Senhor, queridos, eu vejo aqui então, este projeto maravilhoso que em espírito Deus fazia algo sobrenatural sobre a vida de Ezequiel. E este texto, querido, ele vai nos dizer a respeito da visão, do vale de ossos secos, uma semelhança com Israel. Porque quando aquele povo foi levado a cativo, a fé daquele povo esfriou. Os corações deles não se encontravam mais abertos para adorar o Senhor. Os corações deles não estavam mais voltados a Deus. Aquelas almas estavam mortas. Aquelas almas estavam ali no pó. Pode-se considerar que estavam ali em ossos secos. A visão do Senhor era essa para Ezequiel, que já não havia mais vida, que já não havia mais solução, mas no meio de um mundo onde não tem solução, no meio da onde já não tem solução para a vida, aonde todos já estão mortos, Deus está levantando você, aonde já não tem mais portas abertas, aonde a escuridão está cobrindo o mundo, Deus levanta você. Aonde você pensa que não tem saída, Deus levanta você para pregar a palavra, Deus levanta você para fazer missão. Pode ser que as almas morreram, pode ser que o mundo está em perdição, mas Deus levanta você para fazer missão, Deus levanta você para cumprir a palavra dele, aleluia. Deus te levanta, não importa a situação, desde que você esteja na presença do Senhor e o Espírito esteja em vós, tu serás o vencedor na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho isso lindo, queridos. Eu acho essa visão maravilhosa. E eu fico olhando aqui para a palavra de Deus. Quando então o Senhor acaba de revelar esta visão a Ezequiel, a Bíblia vai nos dizer então aqui no versículo 3: Filho do homem, o Senhor olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, eu penso assim, filho do homem, essa palavra pode ser considerada também homem mortal. Por acaso há vida nesses ossos? Por acaso esses ossos ainda podem ter vida? Ezequiel, eu acredito que em si próprio ele pensou que poderia ser impossível, mas ele não levou isso em consideração a falar isso com Deus. Ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, somente o Senhor sabe. A confiança dele estava voltada ao Senhor. A situação era impossível na nossa visão carnal. Mas olha para você ver que interessante, na visão do homem, quando o osso está seco, quer dizer que é impossível ter vida. Mas para Ezequiel não. A confiança dele em Deus era tão grande que ele, a momento nenhum, ele quis apostatar da sua fé, mas ele teve a confiança e disse: Senhor, tu
sabe se pode ter vida ou não, mas eu não posso falar nada. Porque Ezequiel ele sabia que devido à sua carnalidade, devido ao seu olho carnal, era uma visão impossível. Mas porém, quando ele olha com essa visão, eu penso, quando ele olha com essa visão impossível, de que aqueles ossos pudessem ser restaurados, e ter vida, o Senhor havia a plenitude do seu Espírito que poderia trazer vida àqueles ossos. Porém, todo este contexto estava sendo rodeado a respeito da terra de Israel. Todo este propósito estava sendo voltado àquele povo que estava cativo e estava morto. O Senhor deu esta visão com o propósito de que Ele pudesse restaurar a terra de Israel. E eu acho maravilhoso quando o Senhor vai complementando essa visão e Ele fala: Ezequiel, eu vou te dar uma ordem e você vai profetizar. O que eu acho mais maravilhoso é porque quando Deus dá ordem, Ezequiel não recua, ele vai e profetiza. Muitas das vezes tem situação difícil, como eu estou falando, tem uma situação que já não parece ter vida, tem uma situação que a alma pode ter morrido, talvez tenha uma pessoa que você tem pregado, você tem insistido, mas por diversas vezes essas almas não querem se apegar no Evangelho, por diversas vezes essas almas te desprezam, e você começa a olhar e pensar: não tem mais jeito, não tem solução. Mas Deus está olhando para você dizendo: ei, profetiza, tudo aquilo que você crê, profetizando em meu nome acontecerá. Da mesma forma que o Senhor deu a ordem a Ezequiel, Ele te dá uma ordem nessa noite. Pode não ter mais vida, mas profetiza. Profetiza em meu nome que eu darei vitória. Profetiza em meu nome que eu vou levantar pastor. Profetiza em meu nome que eu vou levantar atalaia. Profetiza em meu nome que eu vou levantar pregador. Profetiza em meu nome que eu pego a alma que está caída e coloco de pé. Profetiza em meu nome que eu pego o que está morto e trago a vida. Profetiza em meu nome que eu pego o que está em pó e coloco de pé. Profetiza em meu nome que eu derramo o meu espírito, eu derramo a minha presença e eu garanto a vida. Profetiza em meu espírito e o Espírito dará a verdade, a virtude. Profetiza em meu nome e a vitória será garantida. Eita Deus, é lindo, queridos, é maravilhoso o projeto de Deus. Aleluia. Eu gosto disso. Eu acho tão tremendo a forma que Deus trabalha. Aonde não tem solução, Deus ele encontra a solução. Eu medito em uma palavra que ela é forte e poderosa. Quando eu volto lá no livro de Gênesis, eu acho interessante uma coisa. Quando Deus ele está criando as coisas no mundo, quando Ele está formando ali, todas as coisas, eu olho na palavra de Deus e eu acho maravilhoso, porque Deus, Ele cria primeiro a erva, Ele cria a erva do campo, Ele cria o capim. Depois que a erva do campo já existe, Deus Ele cria o boi. Eu entendo com essa palavra que tudo que Deus cria, Ele já tem a solução do sustento antes da criação. Então, se Deus te criou, entenda este mistério. Antes que o seu problema apareça, Deus já tem a solução. Antes que o seu problema chegue, aleluia, oh glória. Antes que o seu problema chegue, Deus já tem a solução na sua vida, querido. Talvez você está olhando essa causa e está pensando que é impossível. Talvez você está olhando para essa pessoa que você tem tentado fazer missão, mas não tem conseguido, está difícil, Mas deixa eu te falar, antes de você pensar nesse problema, Deus já tem a solução. Deus é maravilhoso, pastor. Eu acho isso lindo, porque quando você vê testemunhos na igreja, que fulano de tal pregou e a alma aceitou, tem gente que pensa: nossa, mas foi tão fácil, nossa, mas deve que ele ficou sentadinho na igreja, só convidando ele para o culto. Mas não, talvez o pastor Ivan já testemunhou de alguma alma, ao qual ela aceitou ao Senhor através do seu intermédio. Você olha e pensa: não, mas será que foi tão fácil?
fácil, mas aí eu acho interessante, porque quando você olha para a pessoa e olha a bênção do lado, você não vê o princípio que essa pessoa viveu. É necessário entender que o pastor Ivan teve que pagar um preço para essa alma vir até a igreja, mas quando a gente paga o preço, a solução já está preparada. Porém Deus, Ele quer que nós reconhecemos que não somos nada, que somos falhos e pecadores, completamente dependentes da sua glória. E quando nós somos dependentes de Deus e mostramos isso para o Senhor, a solução chega, a solução vem. Deus derrama graça e vitória. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Agora olha essa parte aqui, esse mistério é forte, queridos. Eu acho interessante que no versículo de número 9 traz uma menção, né? Depois de que o Senhor fala, então Ezequiel profetiza, né, que esses ossos se ajuntem uns nos outros, e Ezequiel vai e profetiza, e ele fica surpreso porque tudo que ele foi profetizando foi acontecendo. Eu acredito que a confiança dele aumentou naquele momento. E é assim na nossa vida, queridos. Quando o Senhor, Ele te levanta e fala: ei, prega a palavra, ei, louva um hino, ei, adora o meu nome, eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou restaurar, eu vou salvar. E a gente começa a ver as coisas que o Senhor começa a fazer. Eu acho isso lindo, porque a hora que a gente vê as coisas que Deus está fazendo, a nossa família se desenvolvendo na presença de Deus, a gente fica aceso, né? Nossa, o Senhor está fazendo, eu creio. Então eu creio que Deus vai fazer, porque eu estou profetizando. Mas primeiro é necessário você crer, confiar e profetizar, para depois Deus fazer. Talvez é por isso que a situação da sua vida não muda. O Senhor manda você profetizar, você questiona. O Senhor manda você fazer, você foge. O Senhor manda você falar, você desacredita. O Senhor manda que você profetize e prega a palavra e louve, intercede em favor da sua família, e você tem vergonha. Talvez o Senhor está falando, prega para a sua família, prega no seu trabalho, você não, Senhor, e você chega e fica questionando perante Deus. Deus, as coisas não acontecem, a restauração não vem, essas almas estão mortas, mas você não está fazendo o que o Senhor manda. Então a partir de hoje, querido, para com isso, começa a profetizar, entrega nas mãos de Deus, confia, adora, ora, busca a presença dEle, deixa a mão dEle agir sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Então aqui no versículo de número 9, eu acho isso aqui forte demais, irmãos. É maravilhoso. Quando Ezequiel, ele está ali profetizando, aí a Bíblia vem nos dizer, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu acho interessante que nesta visão, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele disse para Ezequiel: Ezequiel, sobre estes ossos no qual você está vendo, você vai profetizar que o meu Espírito vai descer sobre eles. Você vai profetizar que o meu Espírito vai descer sobre eles e vai trazer vida para eles. Olha que maravilhoso, queridos. Quando eu pego essa referência aqui do Espírito Santo, eu vejo que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, primeiro Jesus, ele é ressuscitado. Nas 4 cartas ali, né, vem contar a história de Jesus. Jesus se levanta, cumpre o seu ministério. Depois ele se entrega na cruz em favor das nossas vidas. E quando ele se entrega na cruz, ele cumpre o seu chamado. Depois que ele é ressuscitado, ele prega, ensina os discípulos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus está sentado sobre aquela nuvem, pregando e ensinando. Então ele olha para os seus discípulos e fala: ei, eu vou partir para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito sobre vós. Então eu acho isso aqui lindo, maravilhoso, essa semelhança ao qual o Senhor me deu nessa palavra. Eu acho isso aqui tremendo, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que
quando os discípulos estavam reunidos naquela casa, estavam todos no mesmo propósito, buscando e adorando o Senhor. No versículo de número 2, a Bíblia vai nos dizer: e de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu vejo essa semelhança dessa palavra, desse vento que descia sobre aquela casa e enchia todas aquelas almas. Eu vejo que o mesmo Espírito, quando Jesus ele fala para os discípulos em Atos dos Apóstolos, ele diz: o mesmo Espírito que estava em mim, que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a tentação, eu vou enviar para vós. Então eu entendo com essa palavra que Jesus e o Senhor, aleluia, ele estava enviando esse Espírito aqui também para trazer restauração. Era o Espírito Santo que ia descer para trazer vida, para trazer ali uma transformação. Então quero te dizer agora, que você possa abrir o seu coração para entender essa palavra. Aonde não tem mais solução, para encerrar, aonde não tem mais solução, aonde parece que não tem vida, o Senhor não vai mandar qualquer coisa, o Senhor não vai restaurar de qualquer maneira. Talvez até aqui hoje a caminhada foi dura, foi sofrida, foi doída, mas o Senhor me mandou aqui nessa noite para te dizer que o mesmo Espírito que estava em Jesus, que ele enviou em Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o mesmo Espírito que Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Ezequiel profetizou restauração. Então o Senhor nessa noite está dizendo: abra o teu coração, pois aonde não tem vida eu vou soprar o meu Espírito. Aonde não tem vida eu vou soprar a minha presença. Aonde já não tem mais jeito eu vou soprar o meu Espírito Santo. Você não entendeu que se você tivesse entendido você tinha glorificado. Deus está te falando que pode não ter mais jeito, pode não ter mais solução, mas o Senhor te levanta nessa noite com o Espírito Santo, a presença real, com o Espírito que estava nele, o Espírito que vai vencer o mundo, que vai vencer essa dificuldade, que vai vencer as barreiras, que vai vencer todos os problemas. Esse Espírito será derramado sobre a sua vida, mas abra o teu coração, deixa Deus restaurar a sua vida, deixa Deus te transformar. Esse Espírito trará vida e restauração para a sua vida. Aleluia. Queridos, isso é maravilhoso. Olha o tamanho da importância disso. Muita gente olha e fala: não, mas nem Jesus agradou todo mundo. Isso virou uma frase cultural, todo mundo fala, cultura, né? Não, nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu vou agradar? Jesus não agradou todo mundo porque ele não era daqui. Talvez você não agrada todo mundo porque você não é daqui, querido. Quem é de cima não é compreendido aqui na terra. O pastor Eliseu Rodrigues, ele fala essa frase e é a maior realidade. Quem é de cima não é aceito aqui embaixo. Jesus, ele era questionado, ele foi perseguido, porque ele não era da terra, querido, ele era do céu. Se você está sendo perseguido é porque você não é daqui, você é de lá. Então começa a adorar, começa a glorificar e agradecer a Deus por isso, porque o mesmo Espírito que estava nele, esse será enviado para nós. E através desse Espírito, queridos, vamos fazer missão. Através deste Espírito vamos pregar, vamos ter ânimo para confrontar o nosso inimigo e pregar a palavra, fazer missão da maneira que seja sincera na presença de Deus. Glória a Deus. Então eu acho maravilhoso, queridos, e eu quero encerrar a mensagem aqui. Acima de tudo, não importa a situação, não questione. Pare de questionar, de olhar as dificuldades. Ezequiel, ele fez 3 coisas, e através disso ele foi um homem que cumpriu todo o chamado de Deus em sua vida. Ele se entregou de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Ele confiava no Senhor verdadeiramente. O salmista Davi, no livro de Salmos 125, o que ele nos diz?
Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia no Senhor, não é qualquer prova que vai te abalar. Se você confia no Senhor, não é qualquer luta que vai te abalar. Se você confia no Senhor, não vai ser uma pessoa te questionar pelo seu modo de vida que você vai desistir. Se você confia realmente no Senhor, o mundo pode cair, pode acontecer o que for, o barco pode afundar. Se a sua confiança está no Senhor, você caminha sobre as águas como Pedro caminhou quando confiou. Se você confia no Senhor, não há nada que vai te parar, porque se você confia, você está firme em Cristo Jesus. Se você confia nele, o Espírito dele está em você, e esse Espírito te dará vitória, esse Espírito trará salvação de almas, esse Espírito fará de você um grande missionário na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Ezequiel confiava, profetizava, temia ao Senhor, e ele sempre cumpriu e nunca fugiu daquilo que o Senhor tinha na sua vida. Então quero concluir a mensagem dessa noite. Foram apenas essas palavras que o Senhor me permitiu, mas eu quero que você entenda, querido, por mais que seja difícil, por mais complicado que seja, se apegue a esta palavra, confie no Senhor, se entregue na presença dele, deixa ele transformar a sua vida. Pode não ter mais vida, pode estar aí, ossos secos nessa noite. Talvez você se sente assim, tão distante da presença de Deus. Talvez você hoje pense em levantar, mas amanhã você já desanima. Talvez você fale, não, eu vou, mas eu já não vou. Eu vou e não vou de novo, você fica desse jeito. O Senhor nessa noite, Ele me trouxe aqui com essa mensagem para te dizer: o Espírito Santo que é de Jesus, o Espírito Santo que não é desta terra, mas sim do céu, quando Ele entrar na sua vida, você vai conseguir vencer essa caminhada. Quando esse Espírito estiver em vós, a obra da missão será concluída com sucesso. A obra da missão é a mais perseguida hoje, nos dias de hoje. Quando nós convidamos alguém, você quer fazer missão, a pessoa tem o costume, né, pastor? Nossa, eu já tenho luta demais, eu não posso fazer isso não. Eu vou orar primeiro, se Deus me der graça eu faço. Queridos, todos nós devemos ser missionários no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Pensa aí um pouquinho, com a morte desse rapaz que faleceu agora recente, eu comecei a pensar numa coisa: quantas almas estão perecendo, estão morrendo e não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho de Jesus. As pessoas precisam saber dessa palavra, porque breve Jesus voltará. Ele não tardará, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então vamos ser missionários fiéis na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, louvo a Deus pela vida de cada um, que Deus nos abençoe. Quero passar a palavra. Fiel, por essa palavra maravilhosa que vem vindo do céu para os nossos corações. Nós estamos, irmãos, numa campanha de oração, né? Encerrando o culto mais cedo, a mensagem, para nós orar um pouco, terminar o culto orando, né? De joelho dobrado. Então nós estaremos orando mais um pouco. Daqui a pouco eu estarei dando os avisos e também a bênção pastoral em nome de Jesus.